E aí, pessoas? Dando continuidade aqui. Agora eu vou falar de uma personagem que pra mim ela é a que eu mais gosto de jogar no momento, porque quando eu comecei a jogar esse jogo eu vi o formato de jogo dela e pensei, porra, isso é minha praia. Eu gosto desse tipo de personagem. A gente vai falar hoje sobre a Freyna, mais especificamente falando da Freyna Suprema. Aí você pode perguntar, e a Freyna normal, né? Pra quem não viu o primeiro vídeo, vou explicar rapidamente que existem personagens base e personagens supremos. Supremos ele tem duas vantagens. A primeira é que alguns valores dele flat são ligeiramente maiores. E segundo que os módulos ele já vem alguns encaixes, mas se não me engano o personagem base ele vem 2 e o personagem supremo já vem com 4. Então fica mais fácil você conseguir buildar e menos recursos você gasta. Além disso, quando você começa a escalonar com fatores de porcentagem, os valores flats do Supremo começam a se sobressair no agregado, não é? Quando faz o acúmulo total dos valores, ele sai bem melhor. Então, sem mais delongas, vamos lá. Aqui é a build de boss, vamos botar no mob. O efeito da trauma da sala 0, que é a passiva dela, geralmente é a seguinte, que como está aqui com contágio, eu vou explicar primeiramente isso aqui. Sempre que você causa um dano de habilidade no inimigo, ele sofre dano de dot, que é dano sobre o tempo. E no caso dela é dano de veneno. E a passiva dela só ajuda a fazer com que o dano de veneno ele se propague, causando uma pequena explosão ao redor do inimigo morto para poder propagar para os próximos inimigos que estiverem próximos a esse. Nada demais, basicamente é isso. A primeira habilidade é uma poça. Você lança uma poça de alcance curto e de recarga rápida, causando dano de dot, e quando mata, como eu disse, ele espalha o efeito. A segunda habilidade ela se reveste com uma espécie de armadura, né, que diminui um pouco o dano dela e aumenta a duração da habilidade, mas não aumenta tanto assim não na prática das outras habilidades, mas aumenta do escudo dela. E aí, à medida que os inimigos vão batendo nela, eles vão sofrendo dano de veneno por conta desse revestimento que ela tem. Só isso, nada demais. Aumenta a defesa, você consegue continuar batendo, enquanto você não está batendo em quem está batendo em você, eles sofrem dano. A terceira é uma habilidade que é uma poça bem maior, uma poça que dura bem mais tempo e que causa um dano um pouco maior também do que a primeira, tá? Se a primeira escala 240%, por exemplo, essa aqui escala 192%. Então, assim, é 50% a mais dentro dos padrões, né, de porcentagem que as habilidades oferecem para aumentar o valor do dano final. E é a mesma coisa, quando o inimigo morre dentro da poça, ele gera uma explosão que propaga mais veneno no quem estiver próximo dele. E por último, ela invoca uma arma única, que é uma metralhadora de veneno. E à medida que ela atira, ela causa um dano relativamente forte. E além disso, também propaga o veneno em cada tiro. Então, sempre que você atira com essa ultimate, você está dando dano pelo dano da arma e pelo veneno que vai causar, certo? Essa build aqui ela é focada em alcance, tá? Ela tem um pouco de vida, mas tem principalmente alcance da habilidade, redução de cooldown da habilidade e multiplicador de dano de poder de habilidade. Ela não tem escalonamento em dano crítico ou chance crítica, porque essa personagem ela é um pouco complicada de fazer chance crítica nela, porque ela não escala bem. A taxa de escalonamento dela de habilidade de dano crítico e de taxa crítica da habilidade é baixa. Dano crítico não, porque dano crítico até sobe, mas assim, a taxa crítica é muito difícil você passar dos, sei lá, acho que dos 40% sem que ninguém te considere aumento de buff, de status, como uma aluna mesmo promove. Então, ela é focada mais em um dano massivo, não dependente de taxa crítica ou de dano crítico de habilidade, tá? Essa aqui é a minha build que eu uso para mob. Ela é extremamente efetiva para mim.
Eu não tenho problema nenhum. Dependendo do mapa, eu jogo apenas uma poça e deixo a poça agir por si só e ela limpa a área todinha. Pra mim ela funciona muito bem. E tem essa build de boss que eu tô testando aqui. Mas essa build de boss eu ainda preciso ver algumas variáveis, porque ela depende muito da questão da arma causar um dano crítico. E quando essa arma causa um dano crítico, ela ativa o efeito desse módulo chamado hiperfoco, que quando você consegue critar com a arma de fogo, você promove um aumento de dano crítico de habilidade na sua habilidade, né? E quando você causa um dano crítico de habilidade, você ganha dano crítico em arma de fogo. É o inverso. Então a ideia aqui é você promover dano crítico na arma, ou causar dano crítico com a arma de fogo, para você ganhar o buff do dano crítico de habilidade. Eu tentei muito e estou tentando muito subir a taxa de golpe crítico dessa build, mas é difícil porque os status dela são baixos. Pode ver aqui, ó, taxa de golpe crítico, o máximo que eu consegui até agora é 26%. Se fosse pelo menos 40 tava agradável, ou até de 50, né, para ficar no meio a meio. Mas é bem difícil escalar essa taxa, bem difícil mesmo. E eu ainda preciso encontrar, ou ainda precisa surgir alguma arma no jogo que ajude no escalonamento de taxa de golpe crítico da habilidade. Se já tenho, ainda não pesquisei o suficiente, mas pelo que eu já sei do jogo e pelo que eu já joguei, pelo que eu já tenho, ainda não há uma arma que promova esse aumento de taxa de golpe crítico da habilidade para ela. Nas armas, no reator não tem mistério, é reator mecânico tóxico, porque todas as habilidades dela, com exceção do escudo, são tech, então você precisa de tech, e para ela eu priorizei taxa de aumento de habilidade tóxica e taxa de aumento de poder de habilidade tech. Eu não vou focar nela em cooldown e em tempo de recarga, porque ela já tem um cooldown muito baixo quando você builda bem. E o 7 é o 7 da praga, que aumenta o dano tech, e além disso, quando diminui o dano, quando você tem um set com 4 peças, ele diminui a taxa de golpe crítico da arma de fogo e o dano crítico da arma de fogo, mas beleza. Mas em troca, ele vai te dar um aumento de habilidade tóxica de 43%. Ou seja, o rolê dela é usar a habilidade para causar dano ao longo do tempo. Não é ficar você atirando, dando tiro toda hora com a arma. Você usa a arma como recurso para quando a mana acabar. Mas enquanto você tiver mana e enquanto você conseguir castar a habilidade, o forte dela vai ser esse, é a habilidade. Nas armas, eu coloquei a Blue Beetle aqui, mas eu descobri que eu me arrependi, né? Porque eu achava que ela causava um status por causa da passiva dela, mas não serve para absolutamente nada a passiva dela para frente. Eu cometi um equívoco e aí eu vou upar ela depois para Bunny ou para outro personagem que use mais fusão. Tem a Esperança Perdida. A Esperança Perdida foi uma das primeiras armas quando o jogo veio, que na época era literalmente focado para ela, porque quando você usasse uma habilidade tóxica, você ganhava um stack. Quando você ganhava esse stack, você aumentava o acúmulo de poder não só tóxico, mas também aumentava o dano do poder da arma de fogo. Então assim, era uma relação de custo-benefício maravilhosa no início do jogo, porque como não se tinha muitos módulos, muita noção de build no início do jogo, quanto mais dano, independente do que você fizesse, melhor. Se era dano para arma e dano para habilidade, ou se era para os dois, melhor ainda. Então essa arma aqui, no início do jogo, ela era perfeita para a Freyna. Perfeita, até o pessoal perceber a Jardim Secreto, que também veio do início do jogo, tá? Porque a Jardim Secreto, quando você usa uma habilidade dimensional, que na verdade não é muito para ela, ele aumenta a recuperação de recursos personalizados. Até aí tudo tranquilo. Mas quando você usa uma habilidade tech, que é a que ela usa, você tem uma duração de 10 segundos, podendo acumular até 3 vezes. E nesses 3 acúmulos você aumenta esses valores aqui, ó. Ataque da arma de fogo e o poder da habilidade. Então, você usa tech, atirou, usa tech, atirou, usa tech, atirou, acabou. Você estacou 3 vezes, aí dura 10 segundos, esses 10 segundos aqui eles são resetáveis, tá? E aí você vai ficar constantemente mantendo os valores máximos do efeito que a arma pode manter.
numa relação final de comparação, se ela é melhor do que a Esperança Perdida, talvez seja. Mas assim, ainda nunca parei para de fato aumentar a Esperança Perdida, porque como eu disse, lá no primeiro vídeo dessa série, eu joguei muito no início, e como tudo no início, tudo é muita novidade e não tem muito descobrimento. Então a gente foi jogando na loucura e foi aprendendo. Tanto é que você pode reparar, ó, os módulos despertados do núcleo da arma tem aqui, tem nessa, mas não tem na Esperança Perdida. Por quê? Porque eu não mexi mais nela. Talvez eu planeje mexer nela depois, talvez, mas não agora, tá? Agora eu vou usar mais o meta que eu vejo, um meta que é observável na internet, que a Jardim Secreto acaba sendo mais efetiva por enquanto. Mas talvez ela sofra um reajuste e passe a ser melhor, ou não, talvez ela realmente não se disponha a ser uma arma tão boa quanto a Jardim Secreto é para a Frina no momento, tá? Já mostrei os módulos, o reator, as armas, o ajuste. O ajuste de arc para Frina é esse aqui, que eu estou usando no momento. Só que, deixa eu ver se é o que eu tenho aqui agora. Não. Eu coloquei nesse modelo aqui e para cá eu coloco neutralização de defesa. Por quê? Porque quando eu encontro os bichos, eles já estão no HP cheio. Quando eu jogo a poça já vai estacar o... Apertei o botão errado, ó. Já vai estacar o efeito da neutralização de defesa, que é diminuir a defesa dos bichos e causar um dano máximo possível, dentro de um intervalo curtíssimo de tempo. E aqui nessa célula mutante aqui, eu não queria e não pretendo deixar esse catalisador de cadeia de toxinas. Eu pretendo colocar aqui uma célula mutante chamada Zona Pútrida, que quanto mais você usa habilidade tóxica, mais você reduz a resistência tóxica do inimigo. Então, se o inimigo for um mini general, um mini boss ou até mesmo um colosso, quanto mais tóxico eu usar, mais eu diminuo a resistência à toxina dele, podendo causar mais dano ainda. Essa zona pútrida eu ainda não consegui fazer, não consegui encontrar na verdade, porque ela vem em baú, e o baú é aleatório demais para você conseguir, não é um local de drop fixo, com uma taxa fixa, ou uma taxa de margem, né? Vamos dizer, margem que eu falo é de entre 5% e 25%, como acontece com alguns amorfos. Ela não tem isso, então você tem que jogar muito e jogar no lugar certo para poder ter a chance de cair o baú, e nesse baú você conseguir pegar a zona pútrida, ou ela vinha aleatoriamente de bom grado. Eu tenho a build dela de mob, que é essa que eu uso, que eu estou mostrando para vocês, e tem a de boss, que como eu disse eu estou testando, tá? Da mesma forma o arc, eu tenho a de mob e tenho a de boss, e também de novo eu preciso do slot do zona pútrida aqui para poder colocar nela e causar dano relativo aos colossos. Tanto é que eu peguei aqui status de ataque adicional ao colosso, peguei taxa de golpe crítico da habilidade para poder estacar o máximo de dano crítico dentro daqueles 25% que eu tenho, conseguir ter a sorte de estacar dano crítico para poder causar um dano relativamente massivo no colosso ou nos inimigos. E por último, o reforço de inversão dela, que eu uso, são esses três aqui, ó. Taxa de articulação, porque quando eu atingo o inimigo com a habilidade, que é o que ela faz, eu diminuo o tempo de cooldown na minha habilidade mais ainda. Aqui os valores para ganhar MP, taxa de porcentagem, à medida que eu mato os inimigos eu posso ganhar MP. E aqui é o ser atingido por inimigo, que geralmente acaba acontecendo, porque se é um dano ao longo do tempo, ele não é um dano massivo e instantâneo. Então eles ainda têm a chance de tentar me acertar algum golpe ou me pegar fora de posição. E aqui, quando eu sofro algum dano, os modificadores de dano reduzem em até 5 acúmulos durante 10 segundos. Então é uma forma de ter um pouquinho de sustain comparado ao dano que eu vou causar, né, ao longo do tempo, que não vai ser instantâneo. E é isso, eu acho que a build é essa por agora. De novo, é uma personagem que eu gosto de jogar, me satisfaz muito a forma de jogar com ela. E eu espero que, se você ainda não jogou com o Freyna, experimente, porque assim, se você gosta de jogar com um personagem que usa habilidade, que a habilidade faça o serviço, essa personagem é pra você, velho.
porque eu jogo a poça, literalmente eu jogo a poça nas dungeons que eu vou para poder farmar. Eu jogo uma poça no cenário e ela faz quase tudo sozinha. Se a poça, o alcance da propagação da poça não conseguir atingir os inimigos o suficiente, beleza, mas se ela alcançar, eu não faço nada. Eu simplesmente jogo a poça. Ela causa dano na área completa, ela limpa o mapa todo e eu não preciso apertar mais um botão sequer, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um compartilhamento aí para seus amiguinhos e comente caso você queira comentar alguma coisa produtiva. Se você não quiser comentar nada produtivo, eu vou ver e vou ignorar. Olha, para vocês, um beijo, valeu, falou, tchau. E é isso aí, jogador. Para mais vídeos como esse, não perde a chance. Segue o que tá aí no canal na tela para vocês, beleza? Valeu, falou!